Alô holders, bem-vindos ao novo vídeo. Hoje é dia de mostrar como é que está a carteira. Então é aquele vídeo que eu faço eventualmente mostrando as alterações que eu fiz e que não são muitas, porque o meu objetivo aqui não é gerar patrimônio, pelo contrário, é só acumular. Mas eu fiz duas movimentações aqui, incluí uma ação nova e tirei duas ações da carteira, das quais eu não tinha o intuito de ser sócio no longo prazo, então a carteira deu uma dessardinhada. E eu queria mostrar para vocês então o que eu fiz na última semana e como é que estão as coisas. Então vamos à atualização da minha carteira pessoal de investimentos globais. Lembrando que nenhum dos ativos expostos aqui tratam de recomendação de compra. Certo, pessoal? E se você ainda não está inscrito aqui no canal Valorizando, pelo menos dá um like, se inscreve, dá uma força, dá um apoio pra gente. E qualquer dúvida ou sugestão pode deixar aqui nos comentários do vídeo e vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente mostrar como é que está a questão de posição objetivo. O que acontece? As posições do círculo de dentro são as posições que eu estabeleci como ideais para mim. Então, o que eu quero ter? Eu quero ter 50% do meu patrimônio em ações no Brasil, 15% em fundos imobiliários no Brasil, 10% em REITs, 10% em renda fixa e 15% em stocks nos Estados Unidos. E esse gráfico de fora, esse gráfico externo aqui, é como eu estou atualmente. Então eu estou 61,5% praticamente em ações. Os fundos imobiliários estão quase alcançando aí os 15% que eu gostaria. Os REITs ainda estão muito poucos. Renda fixa ainda está 12%, está um pouco acima. E 8,7% em estoques. Então basicamente eu preciso parar de aportar em ações para aportar nos Estados Unidos em REITs e stocks. Então quando a gente clica aqui, esse aqui é o Buster System, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que está a distribuição também escrita aqui. Então, eu posso estabelecer o quanto que eu quero em cada um dos ativos aqui em consolidado da carteira. Perfeito? Então aqui é o objetivo, aqui é o percentual que eu estou atualmente. Ele deixa em vermelho aqui os dois ativos que eu preciso aportar, ou seja, os REITs e stocks realmente. Então se a gente clicar em ativos e quiser ver quais as stocks e REITs que estão mais atrás no meu portfólio, que eu precisaria aportar agora, seriam essas aqui. Eu posso expandir também a lista para ver quais as outras que estão mais atrás da carteira, tanto das stocks quanto dos REITs, tanto dos FIIs e das ações também. Então aqui são as ações que eu tenho atualmente. A minha posição em Rumo ainda está muito grande, eu continuo com 24,13% nela, não aporto há mais de 1 ano e meio na Rumo, mas ela valorizou muito e como eu não faço venda de ativos bons, ou pelo menos as empresas que eu considero boas para longo prazo, ela vai continuar com um percentual alto até que eu possa aportar mais nas outras. O que eu fiz de alteração na carteira foi o seguinte, clicando aqui em financeiro, eu fiz a venda finalmente da Oi BR3, empresa que eu nunca entrei com o intuito de ser sócio, assim como da Mills. Quando eu comprei no início de 2019 foi por pura especulação, então eu tinha comprado um pouquinho de Mills, um pouquinho de Oi, foi realmente pouco e acabei vendendo as duas com lucro, então eu peguei esses R$2.000 e aportei em ações boas. Passei para TOTUS, fiz um aporte em TOTUS, na NBR, na Tupi e consegui distribuir nas empresas que eu sou sócio para longo prazo. Hoje eu não compro mais ações como elas para especulação, mas enfim, sardinices do passado, já me desfiz das duas e hoje eu consegui tornar a carteira um pouquinho mais sólida com empresas boas, que é justamente o que eu procuro. Também participei da subscrição de 3 fundos imobiliários durante o mês de julho para agosto, que foi o VILG 11, o HGLG 11 e o ALZR 11. Então, os 3 aqui eu fiz subscrição de algumas cotas para cada, tá, pessoal? Então, se a gente puxar aqui o gráfico das ações e ver como é que está a distribuição, vamos focar aqui no da esquerda, que é a posição atual, ou seja, o que eu tenho hoje. Então, hoje a gente consegue ver que elas estão muito mais homogêneas. Eu estou conseguindo manter uma fatia melhor nas empresas sólidas, como a VEG, Fleury, a Engie, Banco do Brasil Seguridade, Energias do Brasil, a Taesa, o Porto Seguro, a Tupi. As duas menores posições da carteira também não têm o intuito de ser sócio para o longo prazo. Eram 4 empresas das quais eu participava sem esse intuito, são a Elbor e a Trisul. Ainda não me desfiz das duas, são 2 empresas do setor de construção civil e elas vão ficar mais um pouco aqui na carteira porque não estão me incomodando muito e não são empresas tão ruins quanto a Oi, por exemplo. Então a gente vê aqui como a Rumo ainda está muito concentrada, o objetivo dela seria aqui embaixo para manter todas equilibradas,
mas como eu não faço venda de nenhum ativo, ela vai permanecer alta por um bom tempo, isso se não continuar subindo na cotação. Também, se a gente dividir aqui por setor, a gente vê como que está a distribuição, a maioria está em bens industriais, a segunda maior posição é financeiro, a terceira utilidade pública, depois saúde, consumo cíclico, materiais básicos, tecnologia da informação e consumo não cíclico. Se a gente dividir por segmento, por causa da Rumo, a gente vê aqui a maior concentração em transporte ferroviário, depois bancos, energia elétrica, seguradoras, motores compressores e outros, e daí em diante, pessoal. E aí vamos ver aquela evolução dos proventos aqui. Aqui eu consigo ver em verde tudo que foi pago ultimamente de proventos. Aqui é o valor líquido, tá, pessoal? De cada uma das empresas que está pagando dividendo recentemente e das que ainda vão pagar aqui em branco. Então o Banco do Brasil Seguridade vai pagar 190 ainda esse mês de agosto, Taesa também, YouTube, Itaúsa, Banco do Brasil também. E a gente também pode olhar os proventos de forma geral, ou seja, incluindo também a carteira nos Estados Unidos. Então, o que vai cair nos próximos dias aqui, além dos rendimentos dos fundos imobiliários que caíram ontem, a gente tem alguns ativos no exterior pagando proventos. Aqui 44 centavos da SPC, aqui 6,88 esses valores em reais. O Buster System já passa tudo para nossa conversão em real. Aqui 1,76 do Duke Realty, outro REIT, da Zoeris, que é bem pouquinho ainda, da Visa, da Johnson & Johnson, da 3M, todos os ativos também no exterior misturados aqui com os do Brasil. Então, se eu quiser ver aqui os gráficos dos proventos globais, também consigo ver a evolução como é que tá. Apesar de toda a crise da pandemia, a gente já ganhou agora em 2020 mais do que ganhou no ano de 2019 em proventos. É óbvio que ainda é muito variável, está extremamente variável, ele ainda não computou os proventos de agosto aqui, mas a gente daqui a pouquinho vai aumentar essa curva e deixar ela mais retilínea, mais progressiva. A maioria dos proventos ainda estão vindo de ações do Brasil, mas como a gente está começando a aumentar a posição em FII e lá nos Estados Unidos, a gente tem uma tendência a deixar isso aqui mais homogêneo também. E se a gente puxasse aqui a minha holding, a gente vê que a gente teve uma receita muito melhor, mesmo com a pandemia, uma receita muito melhor do que do ano passado, se a gente considerar todas as empresas que a gente tem em carteira. E a cotação, ao contrário, com toda a pandemia, caiu. O lucro das minhas empresas, de uma forma geral, se manteve, subiu na realidade e a cotação só caiu. Então, bom momento para continuar aportando. Aqui no Buster System eu também consigo ver quanto eu tenho de participação em cada uma das empresas. Então, quanto eu tenho da Rumo, eu tenho 0,00008% da Fleury, do grupo Fleury como um todo. A fatia que eu tenho da Tupi, então isso aqui é muito interessante. A TOTVS, que eu adicionei recentemente, tenho 0,00017% de toda a empresa. Então, 0,00017% dos lucros da TOTVS vem para mim. Isso é muito bacana de olhar também. Então aqui, pessoal, a carteira global, quanto que eu tenho em cada um dos ativos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Vi a Medtronic, que eu fiz o último vídeo aqui, analisando a empresa, já fizemos um da 3M também. A gente incluiu recentemente as ações da TOTVS, que agora correspondem a 1,6% de toda a carteira global do canal Valorizando. E quando a gente olha só as ações aqui, dá um alívio enorme não ter mais aquela Oi e a Mills aqui no cantinho. Eu ainda acredito na Mills, mas eu preferi sair para aportar em empresas mais sólidas. A próxima que vai sair é a Elbor e a Trisul eu pretendo carregar por um tempinho a mais. Mas a carteira ficou muito melhor agora, que tem ativos mais sólidos e que eu acredito para o longo prazo. Pessoal, é isso. Se vocês curtiram o vídeo, não esquece de deixar o like aqui. Se inscreva se é a sua primeira vez aqui no canal e a gente se fala na próxima. Qualquer sugestão, dúvida ou comentário pode deixar aqui abaixo. E valeu, holders, até mais!